Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Sabe as Mulheres, mais um episódio, mais um tema bem legal para a gente conversar aqui, descobrir coisas novas, informações importantes para a nossa vida, para a nossa edificação. Então, eu te convido a ficar até o final e assistir também, compartilhar esse conteúdo, porque a gente tem um assunto bom e está bem atual, viu? Desde já eu digo o que é que a gente vai falar, mas só dando uma dica, tá? Uma coisa que está se falando muito ultimamente: adultização de crianças e adolescentes. Agora, isso relacionado à música, como é que funciona isso? Vamos saber? A gente tem um convidado aí que vai explicar e dar umas dicas para a gente de como evitar e apurar melhor o que a gente está ouvindo e cantando, não é isso, Deise? Verdade. Tudo bem com você, Deise? Tudo bem, você, Silvia? Prazer estar com você novamente, Também, viu? saudade. Sempre bom. Jardilene, tudo bem, minha querida? Tudo bem? Como estão vocês? Olhe, não esqueça, porque quando nós chegamos aqui, nós sempre estamos lembrando a você. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá e se inscreve no nosso canal. Quando você estiver assistindo a programação, deixa seu joinha. E mais o que, Deise? Então, ativa o sininho e o mais importante, compartilha, porque são temas importantes que edificam as nossas vidas e as vidas daqueles que também vão ouvir. Então, se inscreve no nosso canal, né? É isso. E eu queria saber de você, já começando um pouquinho antes da gente começar o papo mesmo, só querer saber de você se você tem músicas que marcaram, por exemplo, a sua vida, né, a infância, a sua juventude. Você tem, Jardilene, músicas que marcaram o estilo na sua casa, na sua família? Fala aí. Um dia desse eu estava lembrando com os irmãos, quando era pequeno, que a gente tinha uma vitrola lá em casa e tinha alguns CDs que era pequenininho assim, infantis, né? E cantava música, aquelas músicas infantis. E a gente lembrou do Sapo Edgar. Ou seja, era infantil mesmo, Era né? infantil mesmo, era historinhas infantil e vinha no CD a musiquinha. Contava a história, parava, cantava uma musiquinha. Assim, essas músicas infantis, não é? Mas nem sempre só música infantil. Às vezes na adolescência tem uma música que marca mais, né? Na A juventude. gente vai ficando romântico. Passando pela idade, as palavras. É verdade. Tem alguma música que marcou você? Você acha que sua infância, por exemplo, foi bem, assim, em termos de música que você ouvia? Foi Muito, boa? nossa, meus pais, eles gostavam muito de música, Altemar Dutra, Nelson Gonçalves, e a gente foi criado assim. E, inclusive, quando meu pai e minha mãe brigavam, aí eles cantavam música um para o outro. Aí, quando eles já estavam quase para ficar de bem, eles sempre também cantavam Bandeira Branca, né, da Dalva de Ribeiro. Mas uma música que me marcou muito, eu tinha pavor dela, eu tinha medo dela. Nessa rua fosse minha, por causa do bosque. Eu ficava imaginando o que é que tinha dentro daquele bosque, e eu não gostava. Eu tinha pavor dessa música. Eu lembro que isso aí me acompanhou muitos anos da minha vida. Eu não gostava nem. E, inclusive, eu não canto ela para minha neta hoje. Porque eu não sei, tem alguma coisa no bosque que eu não gosto. Olha, então a gente quer saber também, E você, Silvia? Não, eu acho mais ou menos um repertório que você ouvia dos seus pais, eu também ouvia lá em casa, essas músicas assim, Altemar Dutra. Meu pai era bem eclético, mas ele tinha um bom gosto musical, graças a Deus, e passou isso para os meus ouvidos. Então, assim, ela em casa também, lá em casa também. músicas internacionais também, muito boas. Mas o Tiago Wesley, que é nosso convidado, ele é presbítero da Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, que fica em João Pessoa. Ele também é cantor, compositor, regente, formado em música e coordenador musical lá na igreja, né? Mais de 10 anos, 13 anos. Ele é casado com a Aline, pai da Sara e da Liz. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito bom ter você aqui com a gente, viu, Tiago? Eu que agradeço. Agradeço pelo convite para a gente poder bater esse papo, né? Sobre esse assunto que tá em alta agora, né? A gente está discutindo sobre isso. Eu acho que é bastante importante que a gente pense sobre isso, né? Sobre a música na vida das crianças, né? Não só nas outras áreas, mas na música também. Verdade. E porque, assim, a gente às vezes não dá muita
não presta muita atenção, às vezes, no que a gente está ouvindo e no que a gente está cantando, né? Uhum. E as crianças, inclusive, vão absorvendo isso de uma maneira muito forte, né? E como isso vai moldando o caráter, o comportamento, é isso que a gente quer saber. Mas antes da gente começar esse bate-papo com você mesmo, para valer, a gente vai fazer uma oração. Vou pedir para a Deise Sim, orar, claro. tá bom, Deise? Ok. Senhor, nós te damos graças, ó Pai Celestial, por este privilégio, esta oportunidade. Te agradecemos por estar aqui, ó Pai, te agradecemos pela vida do teu servo, que prontamente aceitou o nosso convite e que, ó Pai Celestial, toma frente à nossa direção em tudo que for falado aqui e que outras vidas também fiquem edificadas para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então, Tiago, eu queria começar comentando sobre isso, da influência, que a gente está falando disso hoje, da adultização, porque veio à tona esse assunto muito Sim. forte, por conta daquelas denúncias do influencer. A gente vê nas redes sociais como isso foi muito falado e as pessoas começaram a se tocar em relação Sim. a isso. Mas a gente vivia isso também em outras épocas, né? Só que a gente, às vezes, as pessoas passaram de modo despercebido. Eu lembro da década de 80, não sei você, acho que não é dessa época não, mas Um pouquinho depois. a gente tinha El Chan, que cantava umas músicas bem erotizadas, né? É Boquinha verdade. da garrafa. É verdade, e verdade. as crianças repetiam aquilo, né? A Exatamente. dancinha, cantavam, os pais cantavam, elas cantavam também. Fora outros também, acho que do show da Xuxa também, era muito, as músicas Sim. bem esquisitinhas. Mas, enfim, de como isso, ao longo do tempo, vai moldando o comportamento Sim. das crianças, como é que a música tem esse poder? Fala pra gente. É interessante pensar nisso porque a música ela é uma arte que envolve vários sentidos, né? Então, especialmente no nosso mundo de hoje, que ele não é somente áudio, né? É audiovisual. As crianças, antigamente a gente tinha, na minha casa eu só tinha uma televisão quando eu era criança, né? Eu tinha que brigar com meu pai no horário que ele não estava assistindo Jornal Nacional ou alguma coisa para eu conseguir assistir televisão. Hoje em dia, as crianças têm acesso muito fácil às mídias. Talvez seja a grande diferença em relação a outros tempos, né? Hoje se tem muito mais acesso a conteúdo em relação à minha época, a época de vocês, né? Que não tinha internet ou não tinha tanta facilidade da internet. Hoje em dia, as crianças não precisam nem da televisão. Com o celular na mão, elas já têm acesso a muito conteúdo, né? E isso é importante porque a música, ela mexe com os nossos instintos, assim. A gente, ela não é uma questão somente de uma arte que está presa na verdade, a parte do mundo. A música, ela nasce na cultura, né? Então, as canções, as melodias, os ritmos, eles brotam da cultura, eles brotam do que se vive naquele tempo. Então, por exemplo, a avó da minha esposa, ela tem pavor de rock, porque ela viveu a época do sexo, drogas e rock and roll. Ela viu aquilo dali, ela viu aquele movimento. Então ela tem aquele conceito sobre aquele ritmo por causa de tudo que ela viveu. Não é só a música, é tudo que está envolvido com a música ali. Os eventos, a ideologia, as ideias que surgem naquele movimento dali. Então a gente tem isso envolvido no que a gente canta, no que a gente está ouvindo, né? Então, por exemplo, ela não gosta de rock. Ela não gosta porque ela viveu aquilo dali. Ela viu aquilo com os próprios olhos. Então, mesmo que hoje a gente tenha bom rock, que a gente tenha rock com bom conteúdo, rock com conteúdo cristão, ela ainda tem essas lembranças daquela época. Né? Então, ela tem essa dificuldade. E eu entendo que ela tem essa dificuldade. Com as crianças, a mesma coisa, né? Quando a gente tem uma boa melodia, com um ritmo envolvente, a gente começa a cantar coisas que talvez a gente nem gostaria de cantar. Essa semana, eu brinquei lá em casa porque eu gosto de escutar Djavan. E aí eu coloquei Djavan para tocar, para as meninas escutarem também, e com a família ali, a gente foi almoçando, escutando. E aí começou a tocar uma música que eu gostava, um samba. E aí eu comecei a cantar. Eu quero a paz de viver solto. Quando eu me dei conta do que eu estava cantando, eu disse, pelo amor de Deus, eu não quero a paz de viver solto. Eu quero essa.
Eu quero esse caos aqui, eu quero o caos do casamento, da família. Então, a gente acaba cantando sem perceber coisas que talvez não façam parte das coisas que a gente gostaria de viver. E que Isso nem muito- fazia mais sentido para você naquele momento, Exatamente. né? Isso muito por causa do ritmo, por causa da melodia, né? Então, tem essa questão, né? De a gente consome sem perceber coisas por causa de um ritmo envolvente, por causa de uma boa melodia. E quando a gente se dá conta, a gente acaba cantando coisas que não fazem parte do que a gente vive, do que a gente acredita. Então, isso é comum de acontecer com a gente que já tem algum discernimento para dizer, não, isso aqui eu não quero, isso aqui não tem a ver comigo. Mas, às vezes, a criança ela não tem esse discernimento, ela está numa fase de formação. E aí pode ser que algumas coisas possam ir entrando na mente da criança sem que ela perceba, e isso vai construindo, vai sendo parte de quem ela é. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, né? Quando a gente vai escutar. Minha filha, de vez em quando, está na televisão lá, assistindo vídeo no YouTube, e ela gosta de escutar música. E aí, num determinado dia, outra semana, um dos canais que ela gostava de ouvir, de assistir, a menina começou a cantar uma música. E eu estava sentado do lado dela, comecei a escutar a letra, pensar, deixei ela escutar. Eu disse, filha, isso daqui não é o que eu gostaria que você se tornasse. E era uma música bem assim, que tá com conteúdo que está bem na moda, de falar sobre a valorização, se valorize, a sua beleza, isso, que tem essa ideia do empoderamento feminino e tudo mais. Eu disse, filha, quem define quem nós somos e quem nos valoriza é Deus. Então você não precisa se preocupar, que nem essa música diz aí, você realmente não precisa se preocupar com o que as outras pessoas pensam de você. Mas não porque você quer ser igual a ela, igual àquela outra, mas porque a gente é definido por uma outra coisa. Nós somos de um outro reino. Nós somos definidos por quem Deus diz que nós somos. Independente do que as pessoas digam, eu te acho linda, você é bonita e tal, mas eu comecei a explicar. E aí é uma coisa interessante, porque vez por outra a gente tem que ter essa atenção, né? De como instruir o nosso filho. Olha, escuta isso daqui. Outra vez foi uma música sobre um personagem bíblico, Sansão. E aí a música lá dizia para ela observar como Sansão era justo e fiel. Na hora bateu isso no meu ouvido, eu disse, Sansão, justo e fiel? Porque a sorte de Sansão é a graça de Deus, né? Porque Sansão é um mau exemplo de homem, né? Verdade. Aí quando isso bateu no meu ouvido, eu disse, filha, se lembra da história de Sansão? A gente já tinha lido há um tempo com ela. Aconteceu isso. E aí foi uma oportunidade para eu apontar para ela o evangelho, né? De mostrar para ela a graça. Sansão não era bom. Sansão não era um juiz correto. Sansão não era justo e fiel de verdade. Ele errou várias vezes. A sorte dele, a nossa sorte é o Senhor que é justo e fiel. É Cristo que é justo e fiel. Então falei para ela da salvação. Mas é muito fácil, assim, no instalar de dedos a gente já... Se a gente não estiver por perto, se a gente não estiver acompanhando o que a criança está ouvindo, a gente pode perder essas oportunidades, né? E se não tiver o discernimento também, né? Em relação à palavra, Isso. né? É o que a gente vê muito por aí. Inclusive de música que chamam de música gospel, que estão aí. Exatamente. Que cantando talvez seja tudo, pior, né? Porque você acha que está louvando. Exatamente. Ah, Tá mas cantando como coisa. eu gostava. Eu vou estar no palco e você vai estar na plateia, e a minha vitória vai ter sabor de mel. Eu amava isso. Sim, porque eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Eu vim de uma outra cultura de evangelho. Então, para mim aquilo ali foi um máximo. Nossa, como eu cantava aquilo. E Deus vai te honrar, força, né? com força, crendo naquilo ali, vitória. né? E na Eu mereço, vitória, eu mereço. eu mereço. Então, isso aí vai sendo trabalhado a partir do momento que você também vai conhecendo o Evangelho. Isso. E a outra forma, né? Você vai ter a outra visão de Evangelho. Às vezes é mais fácil discernir o que não tem a roupagem do Evangelho ou da Bíblia do que uma que tem a roupagem da Bíblia, mas que não é exatamente correta, né? Então, é mais fácil discernir, ó, isso aqui eu não acredito. Mas, às vezes, quando é um assunto da Bíblia, uma música de um personagem, às vezes parece que tá tudo certo, mas nem sempre, né? Então, Verdade. às vezes, acaba entrando aquele conceito, né?
é bom quando a gente começa a ter esse conhecimento para a gente até tirar da nossa playlist, porque às vezes eu amo música, eu gosto muito de fazer as coisas em casa o tempo todo, é música, música, música. Mas eu tinha uma playlist um certo tempo que eu depois fui eliminando algumas músicas. Quando a gente vai começando a ouvir, né? Peraí, isso aí não. Isso Fazer um quadro. Ele disse que eu gostava de cantar. Eu botei também uma música, um hino no PG, e na época você me chamou a atenção do hino. Aí você falou, vai. Aí eu falei, vou perguntar para quem? O Diogo. Aí eu corri lá. Aí eu perguntei, aí ele olhou, ele falou, isso aí não está muito correto, não. Eu tirei. Entendeu? Então, foi bom, porque você falou no privado comigo. Aí eu fui lá, apaguei e botei outro hino lá. Então é bom mesmo a gente ter esse discernimento. Agora eu queria saber em relação ao ritmo, porque a gente está falando de letras que a gente observa, mas a gente pode prestar atenção, mas o ritmo também influencia, né? Como você falou, em relação à cultura. O ritmo também traz, por exemplo, emoções, para a gente desperta certas emoções, né? Que eu creio que você pudesse explicar para a gente esse poder da batida da música, às vezes do ritmo, como isso influencia nossas emoções para que a gente, às vezes você fica meio eufórico, né? Através de uma música, você fica mais tranquilo, você fica mais melancólico. Então, explica para a gente como a gente pode ter cuidado em relação a isso, tá? Eu queria até citar o exemplo do funk, por exemplo, que é onde a gente mais vê a questão da adultização. Crianças dançando aquelas danças e cantando aquelas coisas. Ali nem se fala aquelas letras, né? Mas o funk, principalmente acho que no Rio e São Paulo, é muito forte. No Rio de Janeiro é muito forte. Então, como isso acaba influenciando, né? E transformando essas crianças aí. O ritmo por si só, ele já faz a gente balançar, né? Quando a gente escuta um ritmo, ou a gente balança mais rápido, ou a gente balança mais lentamente, mas a gente é levado a se mexer. Geralmente tem gente, inclusive, que diz que uma boa música é uma música que faz a gente se mexer mesmo, né? É uma música que provoca isso na gente. E quando a gente está produzindo uma música, sei lá, vou gravar uma música, vou pensar num conteúdo, no arranjo ali da música. Quando a gente está pensando, uma das coisas que a gente observa é a hora que a gente começa a gostar, a gente começa a balançar ali no ritmo da música. E os ritmos, eles têm essa influência, né? De nos fazer mexer o corpo. O funk é um desses ritmos, né? E como esses ritmos, eles estão dentro de uma cultura que envolve outras coisas, isso acaba tomando ainda maiores proporções, né? Então, se você pensar na era do disco, por exemplo, anos 80, 70 ali, essas eras onde a gente começou as discotecas e tudo mais, a música ela é feita, pensada para que ela dê esse ritmo da dança, para que a gente se mexa, né? Então, algumas músicas, alguns ritmos mais, outros menos, têm essa influência de nos fazer sair do raciocínio, digamos assim, do racional, e a gente começa a movimentar o corpo. Isso pode ser bom, mas isso pode ser ruim. Então tem essa questão da cultura. Onde é que está aquilo dali? Quais são as letras que carregam aqueles conteúdos dali? Ou que embalam, que estão embaladas por aquele ritmo, né? Porque a gente tem um conteúdo, mas a gente tem uma embalagem que leva a ele. Que embalagem é essa? O que é que ela provoca em nós? Eu acho que esses ritmos, eles têm muito essa influência. Como eu falei, da avó da minha esposa em relação ao rock, a mesma coisa a nossa visão sobre o funk. A gente não está olhando apenas para o ritmo, a gente está olhando para o movimento, as letras das canções, o baile funk, como é que as pessoas se movimentam, a erotização dos movimentos da dança. Então não é só o ritmo, é o que o ritmo provoca, né? Algumas pessoas vão falar que alguns ritmos eles provocam mais essa erotização na dança, nos movimentos, né? Eu acho que tem a ver também com a cultura, com o momento onde eles... O momento da história em que eles surgem ali, né? Então, esses ritmos, eles têm mesmo essa capacidade de nos fazer mexer. E aí a erotização, ela é menos perceptível, às vezes, na música
do que quando a gente vai pensar nos vídeos, nas imagens, né? Uhum. Então, muito se fala da adultização nas imagens, da pornografia, por exemplo, mas pouco se fala, eu ouvi pensando sobre esse assunto, uma pessoa usou o termo pornofonia, que é a erotização, ou é essa pornô, sendo que na música, né? Uhum. Você tem ali a sensualidade, e muitas vezes as crianças têm acesso a essas músicas e elas não estão pensando no conteúdo. Mas o resto da embalagem ali, da dança, leva elas a se tornarem crianças mais erotizadas. Então, elas vão sendo inseridas numa fase da vida que elas não pertencem ainda. Entendi. Então, isso vai acontecer muito facilmente com a música. Porque isso entra muito mais fácil, né? Porque, Tiago, até quando elas escutam essa música, vamos dizer, um ritmo funk, né, que Silvia falou, elas veem que as pessoas que cantam, as pessoas que às vezes estão ali na frente dançando, que tem os bailarinos de palco, usam aquelas roupas mais sensuais, e às vezes também elas querem usar aquela roupa para poder ficar de acordo com o contexto daquele... Né? É o poder da influência mesmo, né? É. Você vê aquele ícone ali e você naturalmente quer ser como ele, né? Você olha para, sei lá, a gente anseia por ter pessoas em quem se espelhar. A gente tem essa coisa da imitação. A criança muito mais. A criança tem mesmo. Mas a gente anda com quem se parece mais com a gente. Por exemplo, eu sempre comento sobre esse assunto. Às vezes as pessoas pensam que uma pessoa se afasta da igreja e é do nada, mas às vezes não é do nada. Ou se a gente parar para perceber, não é do nada. A pessoa começa a se aproximar mais dos amigos da escola do que dos da igreja. Daqui a pouco, essa mesma pessoa se aproxima mais das pessoas da faculdade do que da igreja, do trabalho do que da igreja. O mais provável é que ela se torne mais parecida com essas pessoas com quem ela anda. Aquele ditado antigo, né? Diz-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Então, eu acho que a gente tem muito essa coisa da imitação. A criança tem muito isso. Tem mesmo. Então, essa é uma fase que a gente pode aproveitar para dar a ela boas referências, né? A gente precisa aproveitar esse momento, né? Para ela crescer com aquela referência, que nem a gente estava comentando aqui no começo. Que músicas marcaram minha infância? Tem coisas que marcam, às vezes o pai nem pensou em fazer com que aquilo fosse marcante de verdade, mas uma coisa do cotidiano marca a gente de um jeito que lá na vida adulta a gente está recuperando isso daí. Mesma coisa com as crianças, né? Com as músicas. Apesar que a gente cantava Atirei o Pau no Gato, né? Mas olha mal, e aí, mas eles lançaram isso, não atire o pau no gato. Mas não tem graça, porque a graça era atirei o pau no gato. Bom, passando disso, lembrando da minha filha, há pouco tempo ela me contou, mãe, eu tinha muito medo, mas muito medo daquela música Mistérios da Meia-Noite. E aí você vai ouvir, né? Foi da novela. E aí tinha o áudio, não é? E o vídeo, porque tinha a novela. Eu acho que ela via, porque ela tinha muito medo. Então ela falou, tinha pavor dessa música. Gravou. Tem o Boi da Cara Preta também. Nossa, a Ana Esse menino que tem medo de careta. Né? A Ana tem muito medo, a Ana. Ela tem medo didática dessa do medo, música. né? Ela tem medo. Ela fala, gente, já pensou? Ela não canta. Tira daí, eu não gosto. Eu tenho muito medo disso. Então, e aí eu lembrei da minha música da infância, que eu também tinha medo, né? E como que isso fica gravado dentro da sua mente. É uma coisa que entra assim e fica. As crianças, elas têm uma percepção muito maior do que a gente. Por exemplo, lá em casa, a Alexa, do nada, ela fala, ela é louca. Né? Aí, vamos supor, a Ana está de castigo, sentada lá no cantinho da reflexão. Se a Alexa falar... a previsão ela grita, ela sai apavorada, ela tem medo ela fala com a Alexa, ela pede música para a Alexa, mas a Alexa não pode falar sem ser comandada. Ela fala que para ela é um monstro que está falando. E aí, o que a gente vai fazer? Porque ela pode ter essa percepção, e a gente não.
né? Então, a gente já sabe, nem pode deixar ela de castigo na sala. A gente está pensando em outro lugar, porque se a Alexa falar, ela dispara. Ela sai correndo, ela sai gritando, ela tem pavor da Alexa. E às vezes a gente tem uma percepção de que as crianças elas têm menos capacidade do que realmente elas têm, né? Então, algumas coisas que parecem ser inofensivas, na verdade, a criança está absorvendo ali, é uma esponja, né, que está absorvendo tudo que está ao redor dela. A forma como a gente fala, como a gente se porta, eles estão absorvendo daquilo ali. Aí você fala, essa criança parece demais contigo. Mas é muito por essa coisa, o jeito da criança parece com o do pai ou com o jeito da mãe. É por causa disso, a criança ela está absorvendo ali, né? Não é só a expressão, a passe. Por isso que a gente tem que ter muito Você cuidado. diria que até hinos infantis a gente teria que ter mais Cuidado, atenção. cuidado para que, como você falou do Sansão. Eu acho que é importante a gente filtrar bem, né, o que as crianças vão consumir e aproveitar para ensinar, né? Às vezes pode ser que apareça lá uma música que não é tão legal e você tem que estar perto ali para aproveitar. Eu acho que é muito importante para as crianças, inclusive, a supervisão, né? Para elas não estarem muito sós. Às vezes, no dia a dia ali, é um corre-corre e você coloca a criança ali para poder resolver outras coisas, né? E aí, às vezes, você não tem como supervisionar tão bem. Então, nesses momentos, é ter cuidado. Ó, eu não quero que você assista isso daqui. Então, assiste tal coisa. Faz uma playlist para a criança, alguma coisa do tipo. Que você possa ter esse cuidado da seleção, né? Mas, inclusive, músicas bíblicas, a gente precisa também ter esse cuidado, né? Músicas cristãs, músicas evangélicas, a gente precisa ter esse cuidado se, de fato, o que elas comunicam sobre Deus é correto. Porque pode ser que a criança aprenda uma coisa que não é correta, né? Através de uma música, e aquilo ali pode ficar marcado. E aí você precisa depois retroceder, né? Ou ensinar a dizer, ó, não é isso. Mas até que você consiga explicar, às vezes já passou um tempo aí, pode influenciar a criança. Mas é importante, sim, ter esse cuidado, inclusive com músicas cristãs, porque tem músicas cristãs que talvez só tenham de cristãs esse nome, rótulo, né? O nome. Mas às vezes elas falam muito mais sobre nós mesmos, né? Eu acho que a Isso. maioria é mais para te valorizar, te levantar, né? Tipo, música é para você ficar bem com você Sim, mesmo, uhum. né? Eu creio que seja É muito tipo uma isso. autoajuda. Ó, ainda naquele tema sobre ritmo, eu tenho uma afirmação que eu li falando assim, que não existe ritmo neutro. Ou é de formação ou deformação. E o expert em rock, que está ali na parte técnica, que é o nosso querido Manuel, estava falando antes da gente começar, de que a frequência da música muda a estrutura molecular. Eu não sei. E mexe até com o corpo. O que, que quer dizer tem isso? mesmo. Hoje, por exemplo, eu vou falar. Isso aí não é um assunto que eu domino exatamente, mas certamente alguns sons eles podem nos ajudar na concentração ou podem nos despertar mais. É fácil. Se você bota uma música no começo da manhã para despertar, ela tem uma característica específica. Se você quer relaxar, você busca um outro tipo de música para conseguir relaxar, né? Tem os ruídos agora, né? Os bebês, você bota ruído branco para a criança lembrar ali do som do útero e para ela relaxar ali logo quando ela nasce. Tem já me disseram do ruído marrom, que tem um negócio do TDAH e tudo mais, o ruído marrom ajuda a concentrar. Eu sou uma pessoa difícil de concentrar com música, com som assim. Tem gente que gosta de estudar com música. Ou eu estudo música, ou eu estudo outra coisa. Se tiver com música, eu fico ligado na música. Também, engraçado. Mas eu acho que tem dessa coisa assim. Tem muita gente que fala das frequências de evocar alguma coisa na gente e tal. Não é uma questão que eu domino muito, mas eu tenho certeza que, principalmente, a cultura nos faz ser envolvidos naquilo dali, né? Uhum. Então a gente precisa ter muito cuidado no que a gente escuta, como a gente escuta. Tem coisas que eu gosto de escutar, mas hoje eu já tenho discernimento para dizer isso aqui não faz parte do que eu acredito, do que eu vivo e tudo mais. Embora eu goste do ritmo, eu goste da melodia, eu possa aprender com isso, mas hoje a minha atitude é muito mais crítica de analisar
do que simplesmente consumir e ficar ali, né? Então a gente precisa ter esse cuidado mesmo. Eu até estou ficando meio neurótica em relação a isso, porque, por exemplo, música internacional, eu sempre escutava e assim, viajava, Às né? vezes você não Aquela- faz nem ideia do Quem que tá ideia que acontecendo. tava- E quando eu ia descobrir, Tem uma música, era coisa horrorosa. tem uma música de casamento que o pessoal canta muito em casamento, que é aquela música Aleluia, Aleluia, que ela é uma música que não tem nada a ver com casamento. Com Inclusive certeza. ela fala do adultério de Davi. Não tem nada a ver, mas às vezes o pessoal gosta da melodia, da música. só que faz Tem um a- aleluia ali, parece que é de crente, é religioso. É verdade. Vamos colocar aqui, né? Aham. Aí a pessoa tem que ter esse Interessante cuidado isso. também, né? Porque às vezes vai postar um vídeo, alguma coisa, e a gente mete Uhum. uma música internacional lá, que é bonita, né? Tá na moda. Mas depois, quando você vai ver a tradução, aí, não, tira. É. Tem que ter esse cuidado também, né? Agora, para a gente fica difícil, né? Porque a gente mal fala o português, imagina o inglês. Aí já viu. É. Aí Esse- discute demais, né? Esse dia eu postei uma foto com uma música. Eu adoro postar foto com música. E aí, o meu filho, ele estava embarcado, e aí ele mandou uma mensagem na hora: mãe, tira essa música. Você já viu a letra dessa música? Ele fala inglês fluentemente, mas eu não, né? Aí ele fala sobre a queda de um rei, sobre o domínio de um rei em cima do. Ele foi falando assim, como se o inimigo, né, o adversário, fosse vencer e o nosso rei, não. Aham. Na hora eu tirei. E ela é famosíssima a música. Eu vejo em vários lugares. Então a gente tem que ter esse cuidado mesmo, né? Ele mandou na hora que eu postei, ele trabalha de madrugada, eu estava com insônia. Aí ele mandou na hora: mãe, tira essa música agora. Essa Às vezes música é aí." roupa, né? Você Uma veste uma roupa coisa. que Nossa! tá em inglês ali, você achou a roupa bonita e É. tal, vestiu bem. Quando você Fala- vai ver o significado, não tem nada a ver, né? Você que trabalha com isso, já tem essa experiência na igreja. Vamos falar então um pouco desse cuidado também que as igrejas devem ter em relação ao repertório, à música. Eu sei que lá na igreja do bairro dos Estados vocês têm um trabalho muito cuidadoso em relação a isso, mas nem todas têm, né? E fala pra gente como é que isso deve acontecer, como é que os músicos da igreja devem ser orientados em relação a isso. Isso é importante, porque a música na igreja ela também tem o papel da edificação, ou do ensino, né? Quando a gente está cantando, a gente também está proclamando sobre aquilo que a gente está cantando. Então, muitas vezes a gente pode proclamar algo errado. A gente prega uma coisa e a gente canta uma coisa que vai de encontro com o que a gente prega, então a gente precisa ter esse cuidado. E especialmente porque na nossa cultura evangélica, parece que se a canção é gospel, ou se ela tem Jesus ali em algum momento, ela necessariamente é espiritual. Então a gente não pode julgar aquilo dali. Porque tem pessoas que cantam aquilo fervorosamente, espiritualmente, elas se envolvem com aquilo, né? Mas eu penso que a gente precisa ser criterioso ainda mais com o que a gente canta na igreja. Porque tem algumas músicas que podem até ser cantadas em casa, que não são necessariamente erradas, não são antibíblicas ou não são incorretas teologicamente, mas às vezes elas não se adequam àquele momento específico do culto onde todo mundo está cantando ali. Porque isso é uma coisa importante, né? A música para o culto, ela tem um caráter específico. Ela não está falando só sobre o que eu estou vivendo. Ela deve envolver todas as pessoas ali. É coletivo o momento, né? Então eu devo ter essa percepção de: será que essa canção ela pode ajudar outras pessoas a cantarem? Ou será que elas vão ser afastadas desse canto porque elas não estão vivendo aquilo ali? Elas não estão cantando Minha Vitória Tem Sabor de Mel, porque às vezes elas estão na derrota mesmo ali, né? Como é que eu vou cantar aquilo dali? Mas a gente precisa ser muito criterioso em relação a isso. Meu cuidado é o seguinte: a gente precisa analisar o que musicalmente pode ser cantado pelas pessoas. Às vezes tem músicas que eu gosto, mas que talvez o meu irmão não consiga cantar. Um ritmo que é um pouco mais difícil, um pouco mais rebuscado, uma linguagem um pouco mais complicada. Então eu preciso ter esse cuidado. Será que o que eu canto
Será que essa canção vai ajudar as pessoas a cantarem ou vai fazer elas mais observarem, escutarem? Então, isso é um primeiro critério, um dos critérios, na verdade, que a gente utiliza, né? Além do conteúdo, a gente precisa pensar sobre a parte mais técnica mesmo, a melodia, o ritmo da música, a velocidade da letra. Será que as pessoas vão cantar ou elas vão parar para ouvir? Porque o nosso objetivo ali é que as pessoas cantem, que elas sejam envolvidas no cantar, e não somente como espectadores. Então, isso é bem Tiago, importante. deixa eu perguntar uma coisa a você. E também que o louvor seja uma adoração a Deus. Então, que todos consigam adorar a Deus através daquela canção. Isso, exatamente. O nosso primeiro alvo no culto, quando a gente está falando de música para a igreja, a gente está falando sempre de forma muito mais coletiva, porque não é somente para mim, não sou eu no meu quarto. É a gente ali se envolvendo, né? Então a gente está falando de um momento coletivo. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? No olhar para o que a gente vai cantar. E aí, esse cuidado no que as pessoas vão aprender. Porque quantas vezes a gente sai do culto, talvez a gente no outro dia não se lembre tão facilmente do que foi pregado. Mas muito mais facilmente a gente se lembra de uma das músicas que foram cantadas. Então tem essa coisa assim de as pessoas, a gente pode ajudar ou a gente pode atrapalhar nesse processo de conhecimento mesmo das pessoas, né? Mas o nosso primeiro alvo, ele não é a edificação. Nosso primeiro alvo no culto é a adoração. Esse primeiro alvo é vertical. Deus nos convoca para adorar e nós respondemos em adoração. Então, as músicas elas precisam ter esse papel de não somente nos embalar ali em uma coisa que possa nos ajudar durante a semana, que possa nos dar força, vigor, mas em algo que nos leve a adorar a Deus por quem Ele é, por aquilo que Ele fez por nós, né? Então tem esse primeiro alvo. A adoração é o nosso primeiro alvo. E por uma bênção de Deus, o culto ele transborda, né, em edificação. À medida que todas as partes do culto têm a palavra, inclusive as canções, Deus nos dá a graça de sermos edificados por meio da palavra, inclusive nas canções. Então, se a palavra é o centro do culto, se nós estamos cheios da palavra, as nossas orações vão ter o conteúdo da Bíblia. A gente vai ler a Bíblia e ouvir a voz de Deus. A gente vai ouvir a voz de Deus por meio da pregação da palavra. A gente vai louvar, responder a Deus em adoração através das canções, né? Então são essas duas direções, a vertical de responder em adoração e esse desdobrar do culto, que é a edificação, o ensino por meio da palavra. Então isso é muito importante. Nós pregamos a palavra quando cantamos. E a gente sempre falava, a gente costumava chamar de louvor músicas cristãs, que na verdade nem todas são louvores, não é isso? É bom a gente saber também diferenciar isso. Louvor é um elogio, né? Louvar significa elogiar. Então, louvor é um tipo de adoração, né? Nós louvamos a Deus, reconhecemos quem Ele é e a gente elogia Ele. O Senhor é grande, Ele é eterno, é imutável, são elogios, Ele é majestoso, Ele é rei. Então a gente elogia a Deus. Mas a adoração não é somente louvor, né? Louvor é uma palavra, é bendizer a Deus, louvar ao Senhor. Então, a gente pode louvar a Deus e aí a gente pensa em coisas mais alegres, né? Às vezes, para as pessoas da igreja, louvor é música rápida e adoração é música lenta, né? Ah, sim. Vamos ter um momento de louvor, é uma música rápida. Vamos ter agora um momento de adoração, é música lenta. E às vezes isso é porque a gente acabou convencionando que essas palavras teriam esse sentido, né? Mas na verdade não é isso, né? Louvar a Deus é elogiar a Deus. Então há como adorar ao Senhor elogiando a Ele. Mas há também, por exemplo, a gente olha para os Salmos, há como adorar a Deus lamentando. Lamentando pelos nossos pecados, reconhecendo a nossa pequenez, nossa fragilidade, nossa fraqueza. E aí, de tabela, a gente reconhece quem é Deus. Quando a gente observa quem é Deus e quem nós somos, esse contraste, a gente é levado a adorar Ele. A gente reconhece quem Ele é, né? Então, o louvor é parte dessa adoração, né, a Deus. Muito bom, muito bom. Olha, interessantíssimo. Daqui a pouco eu volto a falar contigo. Eu quero que nossa querida Jardilene traga aí para a gente hoje uma mensagem, uma edificação aí para a nossa edificação. Pode ser? Pode sim. Vou falar justamente do Salmo.
Vou falar de um salmo, né? De um salmo de ramagem, que era o povo que ia às festas e iam cantando os salmos. E aí o salmo que eu vou falar hoje é o 128, os 2 primeiros versículos, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Quando eu estava estudando para falar sobre esse salmo, né, e vendo todo assim, imagina todo aquele povo, né, indo para as festas lá e tudo cantando e tudo adorando ao Senhor, né, e dizendo assim, né, bem-aventurado, porque eram louvores, né, era em forma de música que eles iam cantando. E assim que eu estudei que vi, bem-aventurado é um homem mais que feliz. Quando a gente pensa, né, em alguém bem-aventurado, talvez, quando eu comecei a ler a Bíblia e via bem-aventurado, eu achava que era alguém afortunado. A gente não tem, né, bem-aventurado, a impressão que seja, mas a gente estudando e que uma pessoa feliz, que a felicidade e o contentamento, ele deve ser no Senhor, em Cristo Jesus, que é uma coisa que se aprende, né? Como o apóstolo Paulo falou, aprendi a estar feliz em toda e qualquer situação. Então, nós aprendemos com a palavra de Deus. E esse salmo aqui, esses 2 primeiros versículos, né? Ele fala de uma bênção pessoal. Ele fala, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor. Então, aquela pessoa é uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor e que comerá do fruto do seu trabalho. Isso o fará feliz e ele também irá bem. E cada vez que eu lia mais sobre isso, já falei até aqui antes, né, do Salmo 127, e esses salmos, ele vem falando sobre a família, né, como o homem dentro da família, né, o homem, a mulher e os filhos, porque Deus começa a agir dentro da família. Deus age na família, da família para a igreja e para a sociedade. E a Bíblia, ela é um livro que ela fala quem é Deus, ela fala quem somos nós, né? A nossa situação dos homens, ela fala do nosso pecado, ela fala de Cristo, que é aquele que faz a religação entre o homem e Deus, o homem estava separado de Deus através do pecado, e Cristo nos religa a Deus. Então, a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela vem trazendo todas essas informações para a gente. Ela nos informa nos traz conhecimento da grandeza, do poder, da bênção de Deus. E quando eu vi esse salmo aqui, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, me pareceu uma condição. Então, assim, quem é bem-aventurado? Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E que temor é esse? Às vezes nós temos o temor do Senhor, como a própria palavra nos traz como o princípio da sabedoria, né? Porque o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Então, essa condição de temer ao Senhor não é um temor de medo, não é um temor de pavor de quem Deus é, pelo que Ele é, mas é um temor de princípio, é um temor que nos leva, que nos aproxima de Deus. É um temor de estar perto de um Deus que tem cuidado, de um Deus que se aproxima do homem para trazer a salvação em Cristo Jesus. O temor de Deus, ele nos traz sabedoria. Então, que todo aquele que é bem-aventurado é porque ele teme ao Senhor e ele anda nos caminhos do Senhor. O que acontece com o ser humano na maioria das vezes, e eu trago isso até para a nossa vida cristã,
é que nós estamos andando com o Senhor, nós estamos, porque o versículo seguinte diz, você comerá do fruto do seu trabalho. Então, se nós estamos na igreja, muitas vezes nós estamos desfrutando daquela comunhão com os irmãos, então ali é muito mais fácil você andar no temor do Senhor e no conhecimento do Senhor. Mas, quando nós vamos para o nosso trabalho, quando nós vamos ao nosso estudo, quando nós vamos fazer outras coisas que às vezes não estamos ali na casa do Senhor, muitas vezes nós não temos o mesmo temor de quando nós estamos na casa do Senhor. Mas esse louvor aqui, ele fala de ser bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. São todos os nossos caminhos. Os caminhos do trabalho, os caminhos da igreja, os caminhos da nossa vida. Porque nós muitas vezes andamos por caminhos que nós não procuramos antes o temor do Senhor para nos levar a resoluções que nos levam a determinados caminhos. Então, nós devemos buscar primeiro ao Senhor. E quando nós conhecemos ao Senhor, aí nós conhecemos um propósito de vida para o trabalho, o propósito de vida para a família, o propósito de vida que Deus nos criou. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados para a adoração a Deus. Nós devemos glorificar o nome de Deus por tudo que Ele é e tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E Deus trabalha na família, Deus trabalha de forma individual. Nós somos únicos diante de Deus. Não no sentido de querermos, nós estávamos falando aqui sobre louvor, né? E muitas vezes nós escutamos louvores que nos levam a isso, a achar que nós somos assim muito importante. Essa semana eu falava sobre falar de Cristo para as outras pessoas, e eu já escutei muitas pessoas dizer assim, dê uma chance a Cristo, dê uma chance para Jesus, dê uma chance para Deus. Mas Deus e Cristo não precisam da nossa chance. Somos nós que precisamos de Deus. Nós que precisamos buscar o conhecimento da palavra de Deus. Nós que precisamos ter o temor do Senhor. Então, o ser humano precisa entender que a palavra de Deus, ela foi deixada para nos ensinar o temor e o caminho do Senhor. Que nós possamos cada dia buscar esta palavra com esta intenção de crescer no conhecimento e na graça e andar no caminho do Senhor. Porque a consequência disso é sermos bem-aventurados. Então, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Então, devemos buscar o Senhor e ter esse temor do Senhor antes de tomar as nossas decisões, antes de decidirmos as coisas. Porque muitas vezes nós decidimos, nós fazemos, nós resolvemos e depois a gente vai pedir ao Senhor para abençoar aquilo que nós já decidimos, nós já fizemos, nós não buscamos primeiro o Senhor. Mas a posição correta do ser humano é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Porque as demais coisas, elas vêm depois. Primeiro lugar na nossa vida deve vir a palavra do Senhor. E bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E ele comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, e tudo irá bem com essa pessoa. Se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar, se nós temermos a esse Deus que nos criou com esse propósito de louvor e adoração a Ele, se nós vivermos de acordo com a palavra dEle, nós seremos esse homem bem-aventurado e essa mulher bem-aventurada. Que nós possamos colocar isso no nosso coração, que nós possamos andar na presença do Senhor, que esse seja o nosso louvor, que esse seja o nosso meditar,
né, de andar com a palavra do Senhor, louvando, temendo, vivendo. Isso seja no trabalho, isso seja na nossa casa, isso seja na igreja, em todos os lugares aonde nós estivermos, que o Senhor esteja em primeiro lugar, que o Senhor esteja dirigindo as nossas ações, que o Senhor esteja cuidando da nossa vida de verdade. Que não sejamos meramente só pessoas que falam de Deus, pessoas que dizem que temem ao Senhor, mas quando a pessoa teme ao Senhor, ele coloca o Senhor para dirigir a sua vida. Então, uma coisa é você falar que teme ao Senhor, e uma coisa é você deixar a sua vida, entregar a sua vida a um Deus que lhe ama, a um Deus que cuida, a um Deus que corrige, porque Deus corrige porque ama, porque não quer lhe perder. Quando o Tiago estava falando aqui, né, para a filhinha dele, e estava a respeito da música, e dizendo, né, você conhece a história de Sansão, filha? Ela não diz isso, e estava ensinando, é porque o pai, ele ama o filho, e ele quer a melhor coisa para o filho. Então, muitas vezes, né, como pais, como mães, nós precisamos corrigir, nós precisamos ensinar aos nossos filhos. E assim também Deus para conosco. Deus também nos ensina, mas Deus também nos corrige quando é preciso. Mas que nós possamos dizer aqui, como esse canto, que nós sejamos bem-aventurados por temer ao Senhor e por andar nos seus caminhos. E que Deus nos abençoe. Amém, amém. Obrigada, Jade, por essa palavra. A gente queria só, antes de encerrar, eu sei que você já deu umas dicas aí em relação a esse cuidado que a gente deve ter em relação aos nossos filhos, né, ao que eles estão ouvindo, principalmente essa preocupação que a gente tem para eles, que não haja essa deturpação, né? Então, só para encerrar, eu queria que você desse uma mensagem aos pais de como eles podem estar mais vigilantes em relação a isso, aos educadores, às escolas, né, de como os seus filhos estão na escola, que nem você vai poder estar olhando o que é que ele está ouvindo, o que é que ele está cantando, mas de que forma os pais devem estar mais atentos a isso. Eu acho que um primeiro desafio para os pais é confiar no Senhor, né? Uma das coisas que eu mais digo para a Aline, para minha esposa, é que o que eu mais almejo é que minhas filhas sejam tementes ao Senhor, né? Que elas sejam encontradas pelo Evangelho. Isso é a coisa mais importante para a gente. Mais do que elas serem bem-sucedidas, né? Na escola, terem boas notas, eu desejo isso para a vida delas. Então, eu acho que a gente precisa ter o cuidado de ensinar o Evangelho para elas, porque nem sempre elas vão estar debaixo da nossa supervisão. Então, a gente precisa cuidar disso, ensinar a elas, ensinar a palavra, ensinar a Bíblia e confiar no Senhor também, né? Porque vai ter hora que, ou em algum momento da vida, a gente vai ter mais influência do que controle da vida delas. Mas essa fase da infância, ela é essencial para que a gente possa dar as cartas, né? Às vezes, sei lá, o filho vai querer escolher uma roupa, mas o pai é quem sabe se aquela roupa é apropriada ou não para sair de casa. A mesma coisa com as canções, né? Eu acho que hoje os pais, eles são muito, às vezes na minha visão, assim, eles são muito passivos. Às vezes o pai tem medo de repreender o filho, de dizer isso aqui não. É uma cultura do positiva, né? Do positivismo, assim, de dizer, filho, você quer isso ou isso? Você quer tomar banho agora? Eu acho que a gente precisa ser mais intencional com os nossos filhos. Apresentar músicas a ele. Falando só de música da igreja, não, mas boa música. Olha, escuta isso daqui. Minha filha às vezes não vai gostar, é lógico. Mas eu tenho que aproveitar ali em alguns momentos para dizer, ó, isso aqui é música boa, pelo menos eu gosto, né? Isso aqui é música boa de verdade, isso aqui não é fast food. Tem espaço para tudo na vida.
às vezes dá vontade de escutar uma música mais bobinha, bestinha, não tem problema necessariamente. Nem toda música ela precisa ter a mesma densidade. Mas a gente precisa ser intencional com os nossos filhos. A gente não pode deixar essa cultura passiva, porque os nossos filhos eles estão aprendendo. Se a gente não está ensinando, eles estão aprendendo com outras pessoas, com o mundo, com a TV. Então a gente precisa ser mais intencional, vigilante, ter o cuidado. A internet é um lugar, sim, muito perigoso para as crianças. A gente precisa dar acesso a elas. Faz parte do nosso mundo, do conhecimento. Elas precisam conhecer. Mas elas precisam ter acesso limitado, restrito. É a gente quem vai dizer para ela, isso aqui sim, isso aqui não. Então, os pais, eles precisam tomar mais essa postura de dizer mesmo, né? De ser pai de verdade, né? E não amigo, necessariamente. Eu não preciso ser o melhor amigo em todos os momentos na vida da minha filha. Às vezes ela vai me detestar porque eu vou dizer que ela não pode fazer uma coisa. Isso faz parte da vida. A gente tem que encarar, engolir seco e dizer, é isso daqui. Tem que ser desse jeito. Então, acho que os pais eles precisam ter essa vigilância e intencionalidade no que apresentar para as crianças. E até mencionar, né, que está fazendo aquilo para o bem dele. Por mais que ele não entenda naquela hora, mas que é para o bem da criança. Que nem minha mãe dizia, né? No futuro você vai me entender, né? Mas se você fosse igual meu filho olhar para mim e fazia, ou não. Ou não. Eu dizia, quando você tiver mais velho, você vai entender o que eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo para o seu bem. Aí ele olhava para mim e fazia, ou não. Mas é maravilhoso quando você acorda de manhã, falando da minha experiência. Aí a sua neta de 4 anos, ela acorda assim, Castelo Forte é o nosso Deus, cantando. Ela é muito afinada. Sua avó. Ela escuta. 1500. Coisa linda. Castelo Forte é o nosso Deus. Tem música que tem essa Gente, capacidade de ultrapassar gerações. O que você, música que foi o que feita lá em você 1500 diz de ver uma menina de 4 anos e ela ouve na igreja? Porque é na igreja. Uhum. É porque eles tocam lá, né? Isso é importante, Deise. Essa influência, a gente precisa ter esse cuidado. Ela precisa ser muito mais de dentro para fora. A gente está muito preocupado hoje na igreja, às vezes, com contextualização, e a gente, às vezes, se apropria mais do que é do mundo do que o que é nosso. Eu acho que isso é uma diferença muito grande. A gente deve pensar nessa influência ao contrário. É de dentro para fora, é da família para fora. Então, a criança ela vai, no futuro, ter a capacidade de discernir, porque a gente educou ela naquilo dali, né? Então, a criança ela é influenciada dentro da igreja, dentro da família. Isso reverbera na vida, né? Coisa linda, né? Eu achei assim... Aí eu fiquei olhando para ela. Hoje é domingo, dia do Senhor. Dia do nosso Deus. Serva do Senhor. Não, ela cantando hino Mas de quando? É verdade. É de quando esse hino? É 1500 e alguma coisa. Tá vendo? Pelo pé. Olha, ela cantando. E direitinho. E no tom. É muito lindo, né? Aí as pessoas que querem ouvir, por exemplo, música boa, música feita a partir da palavra de Deus, como é que pode ter acesso, então? Vocês têm um canal da igreja, não é isso? Que tem as músicas? A gente tem um canal da igreja com as nossas canções, né? Música e PBE. Pode procurar lá no YouTube. Igreja Presbiteriana Bairro dos Estados, Spotify, Deezer, nesses streaming da vida aí você vai achar lá. A gente tem as músicas publicadas lá. Inclusive lá no Spotify tem uma playlist com músicas que a gente selecionou, que a gente canta na igreja e tudo mais. Então, se você quiser, você pode salvar essa playlist daí para escutar em casa. Tô ligado. Eu espero que abençoe. Gostei de saber. Obrigada, Tiago. Obrigada. Eu que Por estar com a agradeço. gente. Obrigado pelo Muito convite. bom. Obrigada. Com certeza, Muito bom. dicas importantes para todos Maravilhosa. nós. Uma Viu? honra para mim. Obrigado. Pra Deus nós abençoe. também. Meninas, então, recado final para a gente se despedir. Bom, Não Ativa o esqueçam. sininho. Ativa o sininho. Deixa o joinha primeiro. Vamos lá, de novo. de novo. Ó, deixa seu joinha, tá? Seu like. Escutou a programação toda, deixa o seu like. Assina o canal, ativa o sininho e o mais importante, Compartilha, minha gente. você está compartilhando e ajudando outras pessoas a serem edificadas, até mesmo através da boa música. É isso. Gente, Muito obrigada mais uma vez. Até o próximo Até a episódio. próxima. Tchau, tchau.